dia! Estamos começando agora aqui na TV Borborema mais um Saúde em Dias. E hoje começamos parabenizando a todos os atletas pelo seu dia. Parabéns! Assista hoje uma entrevista com Elizabeth de Freitas, que é dentista especialista em periodontia e fala sobre os cuidados que devemos ter com a saúde bucal, os benefícios de ser atleta para a saúde. Você sabe os sinais de um ataque cardíaco? Descubra! E uma matéria falando sobre o transtorno obsessivo compulsivo. Nossa entrevistada de hoje é dentista e fala sobre os cuidados com a higiene bucal. Assista! Bom dia, doutora Elizabeth. Bom dia, Tati. Primeiramente, nós gostaríamos de saber o que é periodontia. Bem, periodontia é uma das especialidades da odontologia que estuda justamente a parte que envolve o dente. Porque como o próprio nome diz, pério, em torno, e dontia, o dente. Então, todas as estruturas que permeiam o dente é estudo de nossa especialidade. Então, o osso alveolar, o ligamento periodontal, a gengiva, são estruturas que fazem parte do nosso estudo. E é normal existir algum sangramento na gengiva? Não, de forma alguma. O sangramento dental ou gengival, na verdade, não pode ser desprezado pelo paciente. É interessante a gente observar algumas situações que acontecem comumente. O paciente, quando apresenta um sangramento nasal ou um sangramento de urina, o paciente procura rapidamente o atendimento médico. Infelizmente, isso não acontece na odontologia. O sangramento já demonstra que há um processo infeccioso, então que deve ser tratado. Outro problema bastante comum que acontece em consultório é o paciente relatar que houve um sangramento, então ele desprezou a higienização naquela região, a fim de que aquilo ali melhorasse. Pelo contrário, há uma exacerbação do processo inflamatório. Então, é muito importante observar os sinais que o nosso corpo dá. Se nós temos algum processo de sangramento, é necessário procurar uma orientação de um dentista. Esses problemas acontecem mais em homens ou mulheres? Existe uma estatística? Não necessariamente, é bem uniforme, né, nessa questão. O que acontece são fatores de risco, que algumas pessoas são predisponentes a isso. Por exemplo, pacientes fumantes, pacientes que fazem uso do álcool, né, são pacientes que têm uma predisposição maior a desenvolver essas doenças. Mas está muito correlacionada também ao processo de higienização ou à falta de higienização de alguns pacientes também, mas acomete de criança a idoso. Que outros tratamentos o especialista em periodontia pode fazer? Bom, é uma ciência bem ampla, né? A gente tem desde os problemas gengivais, os problemas que acometem também o ligamento periodontal, que pode provocar uma perda óssea também, que são as mobilidades dentais, que é muito habitual na nossa sociedade, as recessões gengivais, as plásticas gengivais. Então, a periodontia ela vai desde um tratamento curativo, preventivo, como também reabilitador. Doutora, hoje no mercado existe uma grande variedade de escovas de dente. Como é que nós podemos fazer a melhor escolha? Certo. É importante a gente observar que a higienização não é apenas feita com a escova dental, certo? Existem muitas marcas no mercado e modelos variados. O que a gente sempre recomenda ao paciente é que ele procure uma escova de pequena a média, que esteja a ponta arredondada e as cerdas de macia a ultra macia, para justamente não fazer uma agressão à nossa gengiva, certo? Então é interessante que se procure uma escova adequada para cada boca. Às vezes há uma boca menor, então precisa de uma escova menor. Geralmente também é acompanhar a faixa etária. Crianças têm inicialmente com a dedeira, depois com as escovazinhas de acordo com a idade delas. Isso também já está disponível no mercado, mas basicamente o modelo e a anatomia do cabo não tem sua importância, tem sim, mas o que a gente tem que se preocupar são com as cerdas. Elas têm que ser de macia a ultra macia. E não desprezar o uso do fio dental e também dos enxaguatórios bucais, que são os auxiliares muito importantes no processo de higienização. Lembrando que assim, a escova a gente recomenda a troca de 3 em 3 meses, mas quando a gente vai ao dentista é interessante também a gente levar a escova para que ele possa observar se o paciente está escovando corretamente, se o posicionamento está correto, porque não é uma regra de 3 em 3 meses. Esses meses pode ser menor, como também pode ser de uso maior. Doutora Elizabeth, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Eu que agradeço. Um bom dia a todos. E vamos ficar ainda com as dicas de higienização com a doutora Elizabeth.
Então, apoiando a escova na parte da gengiva, a gente leva o resto de comida para fora da boca, certo? Os movimentos de vai e vem na parte oclusal, tanto embaixo como em cima, é importante. Não esquecer a parte de dentro da boca. Então, a gente tem que fazer esse movimento de varredura, tanto superior como inferior também. E não esquecer, por fim, a limpeza da língua. Há algumas escovas que já possuem, né, o limpador lingual, então você pode fazer esse movimento com a própria escova, o que também não impede de você utilizar a própria escova para remover os detritos. E voltamos já falando sobre o transtorno obsessivo compulsivo. Fevereiro tá aí e é a cara do verão. Mas um aviso importante: não esqueça de passar o filtro de proteção. Vale para toda a família: mamãe, papai, tio, sobrinha e filhão. O que importa é se proteger do sol e curtir bem a estação. Farmácia Dias. Saúde e proteção para toda a família curtir o verão. Acompanhe as tendências de inverno da nova estação. Conheça o Salão de Lea Honorato e encontre as tendências da nova estação. Entregue-se aos cuidados de Lea Honorato e sua equipe e desfrute do que existe de mais moderno em lançamentos exclusivos para a nova estação. Uma estrutura para as mulheres com salas e ambientes únicos e um espaço exclusivo para homens. Salão de Lea Honorato. A moda está na sua cabeça. Avenida Almirante Barroso, Cruzeiro. Fone 33310761. Você já ouviu falar de TOC? O transtorno obsessivo compulsivo é uma doença e, como tal, requer alguns cuidados. Saiba mais agora. O TOC é um transtorno onde a pessoa fica perturbada por um padrão de pensamentos indesejáveis, associados a comportamentos repetitivos. O transtorno obsessivo-compulsivo afeta aproximadamente 2 a 3% das pessoas no mundo inteiro. Quase 70% das pessoas com transtorno obsessivo-compulsivo têm os primeiros sintomas antes dos 25 anos de idade, embora só 15% delas desenvolvam sintomas depois dos 35 anos de idade. Às vezes, pessoas com transtorno obsessivo-compulsivo conseguem viver com suas obsessões sem dar qualquer sinal que elas estão sofrendo. Porém, normalmente, elas tentarão aliviar suas obsessões desenvolvendo algum tipo de compulsão, um ritual persistente, repetitivo que tem por objetivo acalmar seus medos. O quadro clínico. Os dois principais sintomas do TOC são as obsessões e os rituais compulsivos. As obsessões são pensamentos persistentes, repetitivos, que provocam ansiedade e que interferem na vida cotidiana e que causam sentimentos de angústia e também irritação para com as outras pessoas. Embora as obsessões possam variar de pessoa para pessoa, elas frequentemente se concentram em um ou mais dos seguintes itens: medo de contaminação, medos relacionados a acidentes ou atos de violência, medo de perder a organização ou a simetria. Ocasionalmente, quase todo mundo se sente compelido a rechecar uma porta fechada ou ter certeza se suas mãos estão limpas. Estes pensamentos isolados não são sintomas de transtorno obsessivo-compulsivo. As obsessões e compulsões do TOC são excessivas e angustiantes. Elas interferem com a vida cotidiana normal, porque consomem tanto tempo, desperdiçando às vezes várias horas do dia da pessoa. O transtorno obsessivo-compulsivo normalmente é tratado com uma combinação de psicoterapia e medicamentos. Geralmente, os resultados após um período curto de tratamento são bem eficazes. E voltamos já falando sobre os sinais de um ataque cardíaco e as vantagens de ser atleta para a saúde. Fevereiro tá aí e é a cara do verão. Mas um aviso importante: não esqueça de passar o filtro de proteção. Vale para toda a família: mamãe, papai, tio, sobrinha e filhão. O que importa é se proteger do sol e curtir bem a estação.
Farmácia Dias. Saúde e proteção para toda a família curtir o verão. Acompanhe as tendências de inverno da nova estação. Conheça o Salão de Lea Honorato e encontre as tendências da nova estação. Entregue-se aos cuidados de Lea Honorato e sua equipe e desfrute do que existe de mais moderno em lançamentos exclusivos para a nova estação. Uma estrutura para as mulheres com salas e ambientes únicos e um espaço exclusivo para homens. Salão de Lea Honorato. A moda está na sua cabeça. Avenida Almirante Barroso, Cruzeiro. Fone 33310761. Nosso corpo sempre avisa quando algo não está bem. E quando se fala de ataque cardíaco, é bom prestar atenção aos sinais, porque cada segundo é importante. Assista! As mulheres são mais propensas a sofrer um ataque cardíaco. Os sinais podem ser enviados pelo corpo muito antes de isso acontecer. Mas na maioria das vezes, os sintomas são ignorados por aqueles que sofrem. E é aí que se comete o primeiro erro grave. Sintomas de um ataque do coração, desconforto ou dor no peito. Normalmente, você sente uma dor no peito na área central. Pode ser intermitente e durar alguns minutos. A sensação de aperto, dor ou algum desconforto também são sinais comuns. Dores no corpo. Outros sinais de um ataque cardíaco iminente envolvem dores nos braços, pescoço, mandíbula, costas e estômago. Um desconforto ou dor de estômago aparente pode realmente ser um sinal de um ataque cardíaco. Dificuldades para respirar. A falta de ar pode ocorrer com ou sem dor no peito. Mal-estar. Aqueles que sofrem de um ataque cardíaco também podem ter suores frios, náuseas ou vertigens. Os sintomas podem ser devido a outra causa, mas certifique-se de comprová-lo, pois podem salvar sua vida. Como prevenir-se? Por vezes, se apresenta qualquer um dos sinais descritos acima e se está em situações estressantes, não se esqueça de fazer um check-up para evitar um ataque cardíaco. Tenha em mente que fatores hereditários, idade, sedentarismo, níveis altos de colesterol, bem como o estresse e má nutrição, são todos os componentes que aumentam o risco de ataque cardíaco. Portanto, não se esqueça dos sintomas mencionados e procure um médico na presença dos mesmos. E em comemoração ao Dia do Atleta, vamos saber quais são as vantagens para a saúde em ser um atleta. É difícil botar no papel todos os benefícios que o esporte traz para a saúde física e mental e o convívio em sociedade. Desde a contribuição ao bem-estar individual e coletivo, a comunicação e interação entre os esportistas, as vantagens são muitas. O esporte deve ser difundido, diversificado e democratizado. O Ministério do Esporte tem investido em eventos de grande porte e repercussão mundial, como a demanda para sediar a Copa 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016. Deixa patente o esforço em patrocinar atletas em esportes de alto rendimento, com incentivo financeiro. Medidas do governo federal, como a Lei de Incentivo ao Esporte 2006, que permite o desconto no imposto de renda destinado ao fomento de atividades esportivas, reforçam o interesse e o incentivo a este setor. No entanto, mais que identificar potencialidades profissionais no esporte, está a prática amadora de aumentar o bem-estar. O esporte pode associar-se a uma atividade esporádica de lazer ou uma competição. Pode reduzir o estresse ou servir de ponte para a realização pessoal e coletiva. Vale a pena o incentivo, uma vez que o esporte fortalece o organismo e renova a mente. Retomando, é importante diversificar as opções de esporte e estimular a prática. Surgiram até cursos universitários que se dedicam especialmente ao esporte, além de um Ministério do Esporte. Alguns têm na ponta da língua a resposta à pergunta de que esporte praticam quando dizem que é levantamento de garfo, entre outras piadas. O bom humor faz uma combinação saudável com o esporte. A reação tem a ver com levar as coisas na esportiva. Quer a entrega mais rápida e garantida? Então ligue para a Farmácia Dias no 3310
6.000. Além de agilidade na entrega e os melhores preços, a Farmácia Dias tem sempre uma unidade perto de você. Quer saber mais? Acesse farmaciadias.com.br ou nosso canal no YouTube, youtube.com/saudemdias, ou nos envie o seu e-mail para tvsaudendias@gmail.com. Obrigada pela sua audiência hoje. Tchau!